Agora são 8 horas e 12 minutos, nós voltamos ao vivo pela TVAL com a edição especial do programa Em Discussão. Nosso tema hoje é o referendo constitucional que vai definir se haverá redução de 1/3 no número de vagas na Câmara dos Deputados e no Senado da Itália. Eu vou mostrar aqui para vocês a cédula que os eleitores receberam pelo correio e que já devem estar mandando, aliás, quanto antes melhor, até o dia 15 essa cédula tem que estar na representação consular. Essa cédula que foi recebida pelos eleitores com direito a voto nesse referendo. Nós vamos acompanhar agora a mensagem de mais um jornalista que está acompanhando o nosso debate, o Renato Benedetto, que é editor do Corriere della Sera. Un saluto alla comunità italiana nel Brasile. Parto dalla cronaca. In questi giorni il presidente della Camera, Roberto Fico Grillino, ha espresso il suo disappunto per i tempi troppo brevi che sono stati concessi ai deputati per esaminare il DL Semplificazioni. Non è la prima volta che questo accade. Il presidente della Camera, come anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, più volte lamentano che il Parlamento deve essere coinvolto di più, deve tornare al centro della vita politica italiana, che è poi il ruolo che la Costituzione vi assegna. I numeri parlano chiaro, l'iniziativa legislativa è sempre più in mano al governo. Su 36 leggi approvate nel 2020, solo 7 sono di iniziativa parlamentare. Si dirà, quest'anno c'è stata l'emergenza Covid. Bene, l'anno scorso il coronavirus non c'era, eppure 2 leggi su 3 sono state di iniziativa governativa. Inoltre l'esecutivo ricorre spesso alla fiducia, quindi il secondo governo Conte l'ha fatto 24 volte, quindi il lavoro dei parlamentari a volte viene costretto dietro questo modo in cui il governo si blinda. Scusatemi per la lunga premessa, era per dire che oggi le Camere non godono di ottima salute. Chi vota sì dice il Parlamento, oggi scavalcato dal governo, deve essere rilanciato. Quindi un Parlamento più efficiente, un Parlamento più snello viene favorito dalla riforma. Ma come può, e questa è la domanda che rivolgo ai sostenitori del sì, un taglio lineare rendere più efficiente il Parlamento? Un Parlamento dove per il resto l'organizzazione rimane uguale, quindi 2 Camere con identici poteri e le leggi che fanno spola tra una Camera e l'altra, dove l'organizzazione delle commissioni rimane uguale, dove la qualità degli eletti resta uguale, che è materia di legge elettorale. Ma ho una domanda anche per il fronte del no, perché si dice che questo referendum sia animato da populismo, da un sentimento antiparlamentare. Bene, l'immagine di un Parlamento incapace di riformarsi e in qualche modo conservatore non rischia di alimentare ulteriormente questa distanza. Dopotutto lo stesso Parlamento ha approvato nell'ultimo passaggio alla Camera questa riforma con una maggioranza bulgara, cioè quasi tutti i partiti hanno detto sì. Hanno detto sì anche molti dei parlamentari che oggi fanno campagna per il no. Allora votare in un modo e poco dopo smentire quel voto non fa altro che aumentare la confusione e la distanza tra cittadini e istituzioni. Quindi quello che chiedo al fronte del no è: sicuri che una vittoria del no in qualche modo sia una difesa contro l'antiparlamentarismo? E se juntam a gente neste segundo bloco o presidente do Círculo Ítalo-Brasileiro, Mauro Bresolim, e o senador da República por Santa Catarina, Esperidião Amin, além do diretor do Grupo ND, Marcelo Petrelli, e do deputado estadual Vicente Caropreso, que já estiveram conosco no primeiro bloco. Temos mais a participação de um jornalista italiano, dessa vez o Michele Cadiano, que é chefe de redação da Sky TG24. Allora intanto un saluto agli amici italo-brasiliani che oggi con grande voglia di partecipare anche da lontano seguono le storie, le vicende di casa nostra, dell'Italia, con il voto del 20 e del 21 di settembre. Un voto molto particolare perché arriva in una stagione tormentata. Anche il ritorno al voto, il ritorno
nelle scuole, nelle aule, per queste elezioni è vissuto qui come un momento di rientro alla normalità e anche di dibattito, di ripresa di un confronto tra le idee che è venuto a mancare ultimamente, perché tutte le energie della nostra comunità, anche quelle del dibattito, dello scontro politico, sono state focalizzate tutte sulla battaglia del Covid. Dunque oggi a chi vuole riprendere a parlare di politica ci sono delle domande che li attendono. Chi vota il no, chi preferisce il no, che è una piccola comunità che però sta dai segnali che arrivano crescendo. La domanda che pongo è: siamo sicuri che non è il caso di cambiare? Siamo sicuri che la posizione del no non venga vissuta come una volontà di mantenere le cose come stanno e di difendere alcuni privilegi? A chi invece vuole il taglio dei parlamentari mi domando e domando: non c'è il rischio che in Italia il populismo, c'è una facile lettura degli eventi, abbia il primato sul reale funzionamento di un'istituzione così importante? E nesse segundo bloco, dois novos debatedores. Contrária à redução, Rita Blasioli, que é do Conselho Geral dos Italianos no Exterior, e favorável à redução no número de parlamentares, Alessandro De Rose Ghilardi, advogado ítalo-brasileiro. Agradeço aos dois pela presença, começando pela posição favorável. Começamos o primeiro bloco com a posição contrária, agora a posição favorável. O senhor Alessandro De Rose, para explicar os seus argumentos favoráveis à redução do número de deputados e senadores. Boa noite, senhor Alessandro. Boa noite. Me escuta? Perfeitamente. Primeiro, agradecer à Assembleia Legislativa de Santa Catarina pela iniciativa, junto com o Comites, com a Câmara Italiana, né? E principalmente o conselheiro da Câmara, Diego Mezzogiorno, que juntos proporcionaram esse evento para aclarar um pouco todos aqueles que vão ter que exercer o direito de votos dele. Tá? Bom, vamos lá. Hoje nós temos, imagine só, na Itália, com 60 milhões de cidadãos, 945 parlamentares. Ou seja, um parlamentar para cada 63.500 cidadãos. O Brasil, com as dimensões que ele tem, com 209 milhões de cidadãos, tem 594 parlamentares. Um para cada 351.852 cidadãos. Então, hoje, a Itália, que está ainda nessa situação do coronavírus, nessa situação de crise, ainda não chegamos lá no pós-crise, que teve uma perda no segundo trimestre de mais de 12,5% do seu PIB, ela precisa, sim, se preparar, ela precisa, sim, se resguardar e economizar cada cafezinho. Por mais que tenham dito anteriormente que é um gasto muito ínfimo a redução, eu acho que a redução, esse corte na carne, nesse momento, é um mal necessário. E digo mais, nós temos de buscar dos parlamentares, já que vão ser um número reduzido, uma maximização da eficiência. Nós precisamos, e até eu louvo as palavras do senhor Walter Petruccello, tá? Buscar qualidade em detrimento à quantidade. Os representantes, hoje, eles têm que ter mais eficiência, mais agilidade, o Estado tem que ser enxuto. Afinal, ele é mantido às custas de todos os tributos pagos pelos italianos. E mais importante ainda, essa decisão em relação ao processo de redução de número de parlamentares, por mais que nós, cidadãos que moramos no exterior, tenhamos também participação, tem de ser visto sempre do ponto de vista do italiano que mora na Itália. É ele o principal interessado e é ele que mais sofre com a situação da manutenção ou não de um sistema parlamentar inchado. Agora, eu queria fazer só um parênteses em relação à representatividade de nós, brasileiros, dos italianos fora da Itália. Eu acho que devemos fazer passar essa proposta
e depois, juntos, buscarmos, já que vamos ter um número reduzido de representantes, um fortalecimento das instituições que nós temos hoje. Hoje, os nossos representantes, eu digo pelos atuais representantes que nós temos, ficam em Roma, não têm mais um contato com nós, cidadãos, não sabem mais das nossas necessidades, dos nossos anseios, não nos representam de fato. Agora, quem está próximo a nós? O Comitê está próximo a nós. O Consiglio Generale dell'Italiana all'Estero está próximo a nós. Eu acho que caberia perfeitamente um fortalecimento dessas instituições para que elas possam, conscientes que estão dos nossos anseios, poder levá-las diretamente ao parlamento italiano. E mais ainda, por que não fortalecer aqui o esclarecimento a todos os italianos que estão fora, que moram aqui no Brasil, por exemplo, a se inscrever no AIRE? Hoje nós não temos uma representatividade plena, porque grande parte dos italianos aqui no Brasil não estão, por mais que tenham um passaporte, não se encontram inscritos no AIRE. Então eu vejo que a nossa representatividade ela já está combalida. Então esse é o momento de nós repensarmos, de nós nos unirmos e criarmos mecanismos de fortalecer nós, italianos no exterior, junto ao parlamento. E não só na qualidade dos nossos representantes, poucos que sejam, mas através dessas instituições como comitês. Tá bem? Então, essas são as minhas principais considerações. Obrigado, senhor Alessandro. Agora, posição contrária à redução do número de congressistas na Itália, a senhora Rita Blasioli, com a palavra. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Agradeço à Assembleia Legislativa, ao Comitês, à Câmara de Comércio, em especial o Diego Mezzogiorno, que me convidou a participar desse encontro com pessoas tão ilustres. Enfim, eu trabalho junto à comunidade italiana há mais de 30 anos, 33 precisamente, quando cheguei aqui no Brasil, e hoje atuo no Conselho Geral dos Italianos no Exterior. Desde o início, o Conselho Geral se manifestou de uma forma contrária à redução do número de parlamentares por uma questão de proporcionalidade entre eleitores e eleitos. Nós sabemos que com essa redução, que é uma redução transversal, o número de eleitos no exterior passarão a ser de 18 para 12. Um fator muito importante que precisa entender é que, por exemplo, cada senador italiano estará representando 300.000 cidadãos, enquanto um senador eleito no exterior, um dos quatro, não é? estará representando 1.400.000 cidadãos. Na Câmara, mesma coisa, 150.000 na Itália e 700.000 no exterior. Isso não é admissível. Se não queremos, mais uma vez, considerar o cidadão italiano que mora no exterior como um cidadão de série B. Não concordo, de forma alguma, quando se fala o nosso voto não fará nenhuma diferença. Fará sim. E explico por quê. Estamos tratando do que chama-se referendum confirmativo, ou seja, não é necessário nenhum quórum para que o sim ou não, certo, passe a ser a posição favorável. Portanto, cada voto de cada cidadão italiano que mora no exterior é importante tanto quanto o voto do italiano que reside na Itália. Isto é um princípio reconhecido pela Costituição italiana no artigo 3, certo? E no momento que a pessoa adquire uma cidadania italiana, o maior direito que adquire é justamente o exercício do voto, porque, ao meu ver, esse exercício rappresenta sim uma cidadania plena, certo? A redução do número de parlamentares, pelo meu entendimento, não é nada mais que um enfraquecimento da democracia representativa. Paga por isso tanto os eleitos como os eleitores, certo? Portanto, para quem trabalha no cotidiano, para quem trabalhei 17 anos como presidente de comitês, agora estou no TGE, trabalho há mais de 30 anos dentro de um patronato, eu sei o que quer dizer um cidadão italiano. Eu sei também, a maioria fala, mas é somente um passaporte. Pode ser, a maioria utiliza como esse instrumento, mas atrás de muita cidadania tem um resgate da história,
tem um resgate do que, quero usar aqui não o meu conceito, mas um conceito de um grande político e filósofo, Piero Bassetti, tem o resgate do pertencimento, de se sentir italiano, certo? Che non è somente do italiano nascido na Itália como eu, mas do italiano que resgatou a própria cidadania e de quem ama e está apaixonado pela Itália. Um outro conceito que queria deixar aqui claro é que muita gente fala, ah, não, mas é uma redução de custo e os italianos no exterior não pagam imposto, não contribuem. Talvez nós não somos um contribuinte do ponto de vista fiscal, mas nós somos, sem dúvida, os garantes do Made in Italy no mundo. Portanto, o nosso papel é muito importante, sim. É muito importante que a nossa representatividade seja tão participativa quanto aqueles que moram em território italiano. Concordo em um ponto com o querido Walter, gente que, enfim, com ele há tantos anos nos encontramos e fizemos o mesmo percurso, o mesmo caminho em prol da comunidade italiana. Onde estavam, certo, os nossos representantes políticos quando essas propostas foram feitas? Como votaram? Por que chegamos a esse ponto? Eu acredito que era importante, primeiro, uma reforma eleitoral, para depois passarmos, eventualmente, a um referendo. Esta é a minha posição e agradeço pela atenção. Obrigado à senhora Rita. Eu convido agora para participar do nosso debate o senador da República pelo Estado de Santa Catarina, Esperidião Amin. Boa noite. Muito boa noite. Eu acho que eu sou o único que, pelo sobrenome, tem que justificar se eu não sou um penetra, né? Se eu não sou um espião, um espia, né? Que não bebe em companhia, ladrão ou espia. Deixa eu desligar aqui o telefone que me chamou. Mas eu quero justificar que eu sou primeira geração brasileiro. Meu pai nasceu no Líbano e a minha mãe, por força de ter a sua família fugido da Itália na Primeira Guerra Mundial, do Vêneto, fugiram para a Suíça. A minha mãe nasceu por um incidente de guerra na Suíça. Os meus avós eram de Verona, Pellegrino Marini, de Bevilacqua, Verona, e minha nona, Marina Busetto, de Santa Maria di Feleto, Treviso, e se criou em Pádua. Na Segunda Guerra, terminou a Primeira Guerra Mundial, eles voltaram para a Itália, uma região devastada pela Guerra das Trincheiras, e migraram para o Brasil. E ela, por uma casualidade fantástica, foi vista pelo meu pai aqui em Florianópolis, quando ela veio fazer uma inspeção pela Texaco, ela era contadora da Texaco, e eu sou primeira geração. 51% italiano, portanto, porque a mãe é uma certeza. O pai é uma probabilidade, segundo Vicente Caro Preso, que é um médico respeitado por todos nós. Quero aproveitar para saudar o ex-governador Raimundo Colombo, meu querido amigo, muito mais italiano do que eu. Eu acho que ele é o governador tão italiano quanto o governador Paulo Afonso e quase empatamos em ancestralidade. Mas eu quero fazer um comentário antes de falar sobre o tópico. Vou falar menos sobre o tópico e mais sobre isto. Vocês perceberam, no primeiro comercial da Assembleia, uma informação interessante? A primeira colonização italiana do Brasil, no sentido lato da palavra italiana, foi em Santa Catarina. Março de 1836, chegaram aqui 120 famílias da Sardenha. Só que naquela época a Sardenha pertencia ao Império Austro-Húngaro. Aquele mesmo Império Austro-Húngaro que atacou o norte da Itália no começo da Primeira Guerra Mundial, né? Quando se desmanchou a Tríplice Aliança e o Império Austro-Húngaro virou inimigo da Itália naquele momento. Então, em março de 1836, fundaram a colônia Nova Itália em São João Batista, os primeiros imigrantes
da futura Itália, antes mesmo da unificação. Quero dizer o seguinte, divergindo um pouquinho da Rita, eu acho que o referendo vai ser confirmado, ou seja, o sim vai vencer, por uma tendência europeia, porque, além da Itália, nós temos que considerar os parâmetros do legislativo na União Europeia. Em todos os países haverá esta redução do parlamento autônomo do país para que se siga um padrão no parlamento europeu, creio eu. Segundo, eu acredito, sinceramente, que o sistema político da Itália, e aí eu concordo com os que pregam o não, o sistema político eleitoral tem que ser muito mais profundamente discutido do que simplesmente se discutir a quantidade de representantes. Eu acho que esse referendo vai ser confirmado, repito, e ele vai reforçar de alguma maneira o que consta deste livro aqui. Quem não leu deve ler. E quem não assistiu ao filme deve assistir. Il Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Quando, em 1860, as tropas garibaldinas estavam tomando a Sicília, foi proferida essa frase da sabedoria do governador Raimundo Colombo: é preciso mudar tudo para que não haja mudança alguma. Esta é a frase que sintetiza esta obra da literatura italiana. Vamos mudar, vamos deixar de ser monarquistas para sermos republicanos, para que não haja mudança alguma. Essa é a teoria transferida pelo príncipe de Salinas ao seu sobrinho Tancredi. Vamos mudar para que não haja mudança alguma. Eu acho uma mudança superficial, a da quantidade, segue uma praxe internacional e, no caso da União Europeia, e vem ao encontro para dar uma pequena satisfação ao ruidoso questionamento da representação política. Vicente Caro Preso. A democracia está em crise no mundo ocidental, por conta da tal legitimidade da representação política. Há uma crise geral que perpassa o número de partidos, a forma de representar e o questionamento que está expresso naquela frase tantas vezes repetida aqui no Brasil também. Você não me representa. Ou seja, quando você vota contrariamente àquilo que eu quero fazer, você não me representa. Quem está no parlamento sabe como essa frase ruge, né, e determina certas mudanças. Algumas delas que, na verdade, vão mudar coisa alguma, mas, pelo menos, dão uma satisfação, compensam esta crise da representação política, que é mundial, e especialmente no Ocidente, onde a democracia tem origens mais sólidas. Eu acho, portanto, que é irreversível que ela seja aprovada e daqui a pouco se demonstre insuficiente. E, finalmente, eu gostaria apenas de oferecer como sugestão que se faça uma avaliação de o quanto esta circunscrição, vamos chamar assim, exterior, né, quanto a representação exterior, que cairá de 18 para 12 membros, tem conseguido trazer de resultado para aqueles cidadãos italianos que não moram na Itália. Eu acho que essa avaliação de custo-benefício pode justificar, independente do referendo, alguma campanha para uma restauração
do número que ainda hoje existe e que vai ser reduzido, a meu ver, sem dúvida nenhuma, a partir da votação do dia 20 e 21 de setembro. E acho que uma das coisas que eles podem propor, a representação, é a votação remota, como nós estamos fazendo no Congresso Brasileiro. Nós aprovamos nesses 6 meses mais de 75 leis, a maioria também de iniciativa do Executivo, posto que foram medidas para enfrentamento do coronavírus. Mas aprovamos 76 leis e 2 emendas constitucionais. Uma sobre o orçamento e a outra sobre a eleição. Ou seja, mudando a data da eleição. Tem que ser por emenda constitucional no Brasil. E fizemos isso em votação remota, eficiente, nas questões que se consegue simplificar para um binário, sim ou não. Questões mais complexas, realmente, a deliberação remota não satisfaz. Com essas palavras, eu quero agradecer a oportunidade, aplaudir a iniciativa e pedir à Assembleia Legislativa, junto com o meu agradecimento, Vicente Caro Preso, que amplie aquele anúncio que fez da reivindicação catarinense de ter sido aqui a primeira, para cá que ocorreu a primeira imigração italiana, ainda que tenha sido da Sardenha, onde vai haver também eleição junto com o Vêneto. Sardenha e Vêneto é que vão fazer a eleição completa, agora no dia 20 de setembro. Então, a Assembleia deve apoiar a iniciativa, Vicente Caro Preso, do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que reivindica o reconhecimento nacional do Brasil de que a primeira imigração italiana, esses oriundos da Sardenha, posteriormente incorporada à Itália, como tendo ocorrido em Santa Catarina. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senador. Nós convidamos agora para se manifestar Mauro Bresolim, presidente do Círculo Ítalo-Brasileiro. Boa noite. Muito boa noite a todos. O senador Esperidião tem o dom da oratória, é agradável ouvi-lo, a gente se envolve. O deputado Vicente, meu amigo particular também, muito boa noite. O Alessandro, que eu não conheço pessoalmente, e a Rita, também boa noite, e aos demais debatedores. Bom, eu estava aqui ouvindo atentamente, muito já foi dito, a argumentação a favor e contra. Eu colocaria simplesmente que eu venho da iniciativa privada. Eu já recebi o voto, já votei. Entendo que a tendência de baixar custos, não entendo que isso diminua a democracia, como já foi argumentado, porque hoje nós temos a ferramenta da mídia social. E até porque, quando existem candidatos num pleito, o voto é um só. E, às vezes, a vontade é de votar em mais de um, porque mais de um representa o que a gente gostaria. Mais de um candidato nos representa. Evidente que tem que se optar por um. E a mídia social depois nos permite acompanhar o desenvolvimento do parlamentar. Me permite criticá-lo, felicitá-lo, dentro de um respeito e de uma liberdade de expressão. Essa tecnologia disponibilizada, porque de dizer que diminui a participação, diminui a democracia, eu bato muito nessa tecla, a representatividade também não diminui. Em função que nós temos tecnologia, fazendo um pequeno à parte aqui, e aproveitando o gato pardo do senador, do Tomás de Lampedusa, que tudo deve mudar para que nada mude, ou que permaneça como está, essa mudança, e às vezes, para não mudar para o pior, tem um certo sentido também. Eu me considero, enfim, eu sou um conservador, no sentido que conservador não é verbo, queremos mudar sem destruir a ordem. Mas com mudanças, com modificações, a sociedade precisa se adaptar a novos tempos. Não quer dizer que tem que se manter um certo número de deputados sempre, ou porque é melhor ou pior agora. É dinâmico, a cultura é dinâmica,
Eu represento o Círculo Ítalo-Brasileiro de Santa Catarina, nós estamos envolvidos mais na manifestação cultural, nós procuramos também, dentro do Círculo, dar um enfoque de iniciativa privada, nós vivemos dos nossos cursos do idioma italiano, procuramos fazer com que ele seja rentável e sustente o Círculo, e não tenha que depender de beneméritos ou de bondade. É evidente, uma parte aqui que não tem muito a ver, mas estamos atrás de uma reforma da nossa sede. Se eu não me engano, foi o senador participou, sim, eu sei disso, conheço a história do Círculo, eu conheço o Círculo desde quando eu era embaixo do Cine Secuntur, do Floripa Antiga da nossa época. Enfim, mas hoje, por uma reforma daquele nível, a gente vai precisar de apoio, e isso nós vamos em busca disso. Tirando essa parte da reforma... E se eu puder, ajudarei, hein? Interrompo para dizer, desde já. Obrigado. Muito obrigado, contamos com isso, a participação de todos. A italianidade, os que apreciam a cultura italiana, eu sou ilhéu, eu nasci em Florianópolis, tenho a minha cidadania já há longo tempo, frequento muito a Itália, gosto da Itália, e também aproveitando para dizer, quando há pouco, em outro debate, disseram que o prazer de ter o passaporte, isso tem mão dupla, porque assim como se consome, pelo fato de se considerar também italiano, e se dá uma certa preferência à Itália, a gente também transmite o nosso Brasil para a Itália. Os dois países são diferentes daqueles que imigraram. Então, particularmente, eu tenho 2 italianos que trabalham comigo, um é economista e outro é formado em, acho que é essa parte da educação, mas trabalham conosco. Então, é o contrário, o Brasil está dando emprego para italiano, é mão dos dois lados. E isso vai acontecendo, isso é dinâmico. Voltando ao ponto aqui do nosso debate, eu acredito que, encerrando, eu acredito que a tecnologia disponibilizada hoje em dia nos permite participar mais do que antes se participava, porque até então é praxe dizer que votei naquele candidato e volto a falar com ele daqui a 4 ou 8 anos, quando ele aparecer. Hoje em dia, não. Eu, muito pouco, mas de vez em quando parabenizo, ou já entrei na rede do senador, já entrei na rede do cara preso, disse, horas critiquei, horas elogiei, é normal isso, é democrático. Nem sempre se acerta e nem sempre os meus interesses são os mesmos de outras parcelas da sociedade que um político representa. Ele tem que ponderar. Uma sociedade não vive sem o político, apesar de muito se fala, às vezes, criticando o político de uma certa maneira. Eu não sou político, eu sou da iniciativa privada, não sou filiado a partido político nenhum, não pretendo ser partido político ou ter nenhuma vida política. Sempre fui da iniciativa privada e vou continuar assim, mas eu entendo o respeito e a necessidade do político, e não é aumentando o número de políticos, existe mais representatividade em função da tecnologia que existe hoje. E nisso daí, eu acho que eu já disse o meu voto. Eu votei sim, inclusive, vou até fazer uma brincadeira aqui, eu bati foto do meu voto com sim e publiquei no Facebook. Não tem problema. É uma maneira de divulgar o sim, e espero que o Brasil aprenda, porque um país aprende com o outro, como eu falei há pouco. O Brasil deve pensar nessa possibilidade, os nossos parlamentares têm toda a capacidade de discutir essa possibilidade também para nós. É uma maneira de discutir, pensar no custo da política em si, a necessidade dela, e ela pode continuar sendo tão eficaz ou tão melhorada, aproveitando o gato pardo novamente, do senador, mudar para que se melhore nesse sentido. No mais, muito obrigado, espero ter contribuído. Um abraço a todos. Começando pelo senhor Alessandro Ghilardi, 2 minutos para o senhor fazer as suas considerações finais. Bom, vamos lá. Como foi dito com muita propriedade pelo senador Espiridião de Alamin, não há uma perda da democracia, não há uma perda do direito de voto por parte de todos nós que estamos no exterior. Pelo contrário, eu vejo que aqui no Brasil, pelo menos, por mais que nós sejamos numerosos, poucos de nós conseguimos efetivamente votar.
poucos estamos efetivamente inscritos no AIRE. Então, nesse particular, já há um perdimento desse nosso direito, de exercício pleno desse direito, em detrimento de outros países da América do Sul, como a Argentina, por exemplo. Outra coisa, quando eu falo que temos que pensar sobre o enfoque do italiano que mora na Itália, não é desprezando o nosso direito de voto, mas é pensando naquele país que nós também somos concidadãos e buscando o melhor para ele, principalmente do ponto de vista econômico. A redução do corpo de parlamentares não é uma redução da democracia, é a busca da eficiência da administração, é a busca da capacitação, é a busca do melhor, às vezes com menos. Obrigado. Concedo agora até 2 minutos, para que a senhora Rita Blasioli também faça as suas considerações finais. Obrigada. E, enfim, gostaria de reafirmar mais uma vez: sem reforma eleitoral não faz sentido, certo? Por qual motivo? O jornalista da Sky, acho que foi, ele falava: o sistema continua o mesmo. Nós teremos o mesmo número de comissões parlamentares. Isso quer dizer o quê? Que em cada comissão, se não tiver um número, não é, adequado de parlamentares, de representantes, será cada vez menor e cada vez menos representativos. Então, esse é o X da questão. Não somente o fato da redução transversal dos nossos... Mas é isso que nós temos no momento. Quer dizer, efetivamente, está se fazendo um passo à frente de uma reforma que era necessária. Concordo quando si fala che oggi a mídia, enfim, nos permite de manifestarmos, etc. tal. Mas a gente também está esquecendo uma coisa, eu acho, fundamental: o debate político, o confronto político, o fato de se olhar olho no olho e falar: olha, são esses os questionamentos. Si falava de uma onda, porque a Europa também está indo atrás dessa onda. Então, volto a repetir, já foi usada essa palavra, de populismo. Mas atrás do populismo não tem conceitos, se vocês me permitem, não é? De pensamentos políticos trabalhados, de uma consciência política verdadeira. Então, eu acho que é necessário que exercemos esse direito, que a situação fique como está, principalmente para nós italianos no exterior, e batalhar-se depois para que, partindo de comitês, de CGE e de lei eleitoral, tudo seja revisto e atualizado. Muito obrigada mais uma vez a todos, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Obrigado à senhora Rita. Eu chamo agora o deputado doutor Vicente Caro Preso para se manifestar a respeito desse assunto. Deputado. Boa noite, governador Esperidião Amin, Raimundo Colombo também, ex-governador, nosso amigo, Alessandro e Rita, e o Mauro Bresolim, meu amigo especial. Algumas considerações que anteriormente eu não tive a condição de fazer. Me parece que a Itália, nesse momento, quer fazer uma autorreflexão a respeito dos gastos, começando pelos gastos do poder legislativo. Eu rogo que essa vontade de renovar o Estado, como muito bem frisou o Alessandro, se estenda aos demais poderes, porque senão realmente vai ameaçar a representatividade das pessoas, e isso é preocupante. Eu sou um parlamentar e que, inclusive, estive no ano 2000 em Roma, no primeiro encontro de parlamentares de origem italiana. Foi daquele memorável encontro que saiu a possibilidade de representação dos italianos no exterior. Ali começou o debate, no parlamento italiano. Então, assim, até tem algumas coisas que eu não entendo nessa redução de 12 para 8 dos deputados e 6 para 4 dos senadores no exterior. Quem representará o quê? Qual parte do mundo? Isso é uma coisa que está em aberto ainda. Se realmente essa perda vai ser acentuada, principalmente onde mais tem italianos. Para falar aonde mais tem italianos, o estado de Santa Catarina
Isso é para a Rita, principalmente, né? É um recado para o Luiz Molós, para a Rita, para o Walter Petrucciello. Nós somos o primeiro Estado para onde chegaram os colonizadores. E nós somos o segundo Estado com a maior presença percentual na comunidade, na população de origem italiana. Porém, apesar do parlamento catarinense, dos 40, 37 pediram uma representatividade oficial da Itália, o que nos foi negado, e tão pouco respondido. Tanto pelo Comites, tanto quanto para o governo italiano. Isso foi entregue pessoalmente para o embaixador da Itália, ladeado por 2 deputados federais, a Renata Bueno e o Fábio Porta. Estavam lá no Dia Nacional da Itália. Então, são algumas lacunas. E outra coisa, governadores, pediam a mim, quando a gente fala em Gato Pardo, a gente fala no massacre do Sul. Eu, que li já vários livros, como principalmente Il Sangue del Sud, eu sei que, em determinado momento, a unificação da Itália foi uma grande luta, é lógico. Né? Hoje temos a Itália um país só, mas tivemos nuances, né, de massacre, de espólio daquilo que funcionava bem e passou a funcionar mal até hoje. Existem diferenças importantes. Talvez esse seja o momento da Itália de estar revendo muita coisa. A igualdade de tratamento no próprio território italiano. Então, é importante que a Itália realmente faça essa parada para reflexão, porque algumas coisas ainda, as melancias, como a gente diz no Brasil, não se assentaram completamente. Então, eu acho que a Itália está madura, reavaliou, fez uma análise crítica a respeito, como disse o Alessandro, da produtividade, da qualidade da produção, né? Mas que isso se estenda também a outros poderes, porque, senão, a democracia vai estar em risco. Obrigado. Nós estamos nos aproximando do final desse bloco. Eu gostaria de chamar agora o senador Espírito Almin para fazer sua despedida, agradecer pela presença, suas considerações finais, senador. Olha, tanto que fui citado, eu devia ter direito de resposta. Mas eu vou primeiro fazer um comentário sobre o Bresolin. Bresolin, os italianos são muito mais inteligentes, não conta isso para a Ângela, e mais suaves do que os alemães. Os alemães nos ensinam que o mundo se movimenta na base da destruição criativa. Schumpeter, o capitalismo vive deste processo continuado de criação destrutiva e destruição criativa. Uma expressão muito mais violenta do que vamos mudar para que não haja mudança alguma e se consiga uma piccola melhora. Mas eu vou deixar as 2 frases que me ocorreram aqui durante a conversa. Há uma, viu, Vicente, que é atribuída a Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, companheiro do maior vulto da nossa história, que não é um homem, é a Anita Garibaldi. Ele ha detto: abbiamo fatto l'Italia, ora bisogna farlo italiani. Capito? Fazer a Itália, o mapa, foi difícil. Agora, fazer com que o sujeito diga eu sono dal Veneto, não, eu sono italiano, já começa a dizer coisa diferente. Porque todo mundo, vocês perceberam, disse a sua origem pré-unificação da Itália. E atribuem a Il Duce a frase mais intrigante. Governar a Itália não é difícil, mas inútil, porque não é fácil. E o sujeito pensa que é fácil. E concluo para dizer o seguinte: nós temos que aprender, sim. Eu não teria, já que o Raimundo vai participar, eu não teria nenhuma dificuldade em votar a favor da redução de 3 para 2 senadores por Estado.
Até porque numa eleição nós elegemos um e na outra elegemos 2. Por quê? E vamos aprender com os Estados Unidos. Eles têm 50 estados e 2 senadores por estado. Eles conseguem se virar com 345 deputados. Vários estados, Wyoming, por exemplo, tem 1 deputado federal e 2 senadores. São 5 estados que têm 1 deputado federal, porque tem pouca população, mas tem 2 senadores, porque o Senado representa a unidade da federação. Então, é possível, sem prejuízo para a representatividade, o número 8 como mínimo de deputados federais no Brasil. Esse foi criado na época do regime de exceção para garantir que, em alguns estados, a antiga Arena, não vai falar mal deles, hein, Marcelo? Estou me dirigindo ao nosso amigo Marcelo Petrelli, para que o governo tivesse uma certa base mínima, ou seja, um hedge, né? Um colchão básico. E concluo para dizer o seguinte: acho que o Marcelo poderia dar essa contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico e prestigiar essa campanha pelo direito de Santa Catarina a reivindicar que a primeira colonização seja tida como italiana e tenha aqui ocorrido. Eu acho que poucas pessoas valorizam isso, viu, Bresolim? E o sentimento está muito forte dentro do Instituto Histórico e Geográfico. E eu quero aqui, eu não tinha mencionado, né, do Círculo Italiano, eu tive o privilégio de entregar a casa ao Círculo Italiano em 1985. Portanto, 35 anos depois, terei grande prazer se eu puder, porque a propriedade é do Estado ainda. Ela foi cedida para o Círculo Italiano. Então, não será a valorização do patrimônio privado, será uma restauração. Eu terei muito prazer em poder melhorar algo que eu ajudei a, pelo menos, dar vida, que colocar naquela casa, que é patrimônio do Estado, a representação da maior corrente migratória do Estado de Santa Catarina, que tem mais italiano do que alemão. Aqui em casa não, porque tendo uma alemã, eu estou em minoria. Obrigado. Obrigado, senador. Eu convido, então, portanto, já que foi citado, o diretor do Grupo ND, Marcelo Petrelli, agradecê-lo pela participação e também para que ele faça a sua despedida desse nosso debate. Marcelo, obrigado. Os senadores pediram a mim, o Mauro, a Rita, o Alessandro, também o Vicente. Eu já me posicionei no primeiro bloco em relação à posição, só queria fazer 2 complementos. Na questão que se fala muito hoje da democracia, né? Eu acho que está em jogo muito aqui no Ocidente, nessa crise, muito em relação a que hoje os poderes, na verdade, principalmente o parlamento tão importante que é, como disse no primeiro bloco, são colocados a cada 4 anos, estão mais expostos, né? E deve-se respeitar esse poder como realmente muito essencial, ou essencial, a questão de que eles não estão hoje representando, de fato, os anseios da população, né? A população hoje defende algumas mudanças, reformas, modificações, né, no sentido do processo de Estado, e quando está lá o parlamento, ele passa a discutir muitas coisas com dificuldade das reformas, por conta que as reformas elas modificam muito o status quo do Estado em si, né? Então, quando eu vejo a Itália, hoje os italianos defendendo uma mudança radical de diminuir 1/3 do parlamento, eu entendo como um anseio não populista, porque se fala muito essa questão de que quando o povo defende é populista, né? E quando os poderes eventualmente apresentam as soluções é de fato democrático, né? Eu acho que esse exercício precisa ser melhorado, a representatividade precisa de fato exercer a resposta mais rápida daquilo que há como a demanda da sociedade quando deposita o voto, e eu entendo que os italianos estão exercendo isso. Eu entendo como mais do que legítimo esse processo. Primeiro, essa questão muito clara. E a outra questão de que nós, como italianos fora da Itália, eu acho que essa questão que foi dita pelo Alessandro é muito importante. Haver, de fato, uma revisão, né, no sentido daquilo que é produtivo desses parlamentares que estão representando os italianos fora da Itália, no caso aqui no Brasil, na América do Sul, ou que seja, no sentido das demandas necessárias que eles tenham que defender
E que demandas são essas e que tipo vamos dizer assim, de prestação de contas eles fazem para que esses eleitores possam ter legitimidade do voto depositado a esses parlamentares. Eu acho que isso é uma questão que tem que se colocar em prática e eu entendo que existem várias ferramentas para que isso possa ocorrer de forma barata, simples, eficiente e rápida. E eu acho que essa é a verdadeira provocação nesse momento. Diminuição não é a diminuição da democracia, diminuição é a busca da racionalidade do capital e da racionalidade da produtividade daqueles que lá estão representando. Eu queria, mais uma vez, ratificar a minha posição, agradecer a oportunidade da Assembleia e parabenizar por esse debate e essa reflexão, e dizendo ao senador Espírito Amin que, sim, eu me coloco já comprometido com essa defesa, depois vou conversar com o deputado Caro Preso, de como nós podemos contribuir com o órgão de comunicação para essa campanha, e não digo reivindicação, mas defesa a esse fato da primeira comunidade italiana aqui no Brasil. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, senhor Marcelo. E, por fim, vamos ouvir o senhor Mauro Bresolim para as suas considerações finais e também a sua despedida. Senhor Mauro. Rapidamente, para não... já foi bem esclarecido aqui no bloco a posição de todo mundo, só aproveitando, o círculo realmente está na Praça 15 de Novembro, graças a uma iniciativa do senador Espírito Amin, na época governador do Estado. Nós conseguimos, dessa maneira, colocar a italianidade também no centro histórico de Floripa. Isso é muito importante, porque Florianópolis tem origem de cultura açoriana, mas hoje é uma representação muito forte italiana na nossa ilha capital. Floripa, se você for olhar número de lojas, de prédios, a presença italiana é muito forte. Bom, dito isso, e concluindo, reforçando o que o deputado Caro Preso falou também, essas mudanças não são únicas agora. Existe um dinamismo, assim como existe um dinamismo cultural, existe um dinamismo político que tem que se adaptar. Outras reformas são necessárias, essa aí talvez seja o início. Como a Rita falou, que precisa mudar outro lado do parlamento, é o primeiro momento, e eu acho que tem que dar o pontapé inicial. Enfim, muito boa noite. Obrigado a todos. Obrigado ao senhor Mauro, também obrigado a todos os debatedores desse bloco, os participantes também. Nós vamos a um rápido intervalo, mas antes você confere mais uma curiosidade sobre a imigração italiana no Brasil. Você sabia que a região oeste tem o maior percentual de descendentes de italianos em Santa Catarina? 77% da população, principalmente pela imigração gaúcha de colônias italianas para o oeste catarinense.